E aí, meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Henrique e este é o Semente da Sabedoria. Vídeos pequenos em questão de tempo, assim como uma semente é pequena, mas que se você deixar germinar no seu coração, vai frutificar, assim como uma semente vira uma árvore e frutifica. Se você ouvir, entender, praticar, pode ser que você consiga dar muitos frutos bons. O tema de hoje é drogados em religião. Drogados em religião. Um tema extremamente interessante. Olha o verso. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, está escrito assim: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. De modo algum entrareis no reino do céu. Isso é muito sério. Quem foram os escribas e fariseus? Foram aqueles homens terrivelmente religiosos. Eles cumpriam assim à risca, né, as leis. Aquele texto famoso da Bíblia que tem um fariseu orando e do lado um pecador assumido, né? E o fariseu dando glórias a Deus o tanto que ele era bom. Ele dava dízimo até da hortelã, da grama que ele ganhava, ele dava dízimo. Ele era uma pessoa muito boa e a oração dele era se exaltando para Deus, o tanto que ele era fiel e justo. E isso é uma coisa boa, né? Ser fiel e justo. A santidade em si é boa. É isso que todas as pessoas buscam. E os escribas e fariseus eram extremamente praticantes das leis mosaicas, né, das leis que os judeus tinham. Eles eram praticantes assim, é, a sério mesmo, praticavam tudo, como a oração desse fariseu. Ele dava dízimo até da hortelã, né? Quem dizima hortelã, né? Então eles seguiam a risca, eram extremamente religiosos. Paulo, ele foi extremamente religioso, né? Antes dele, na verdade, quando ainda era chamado de Saulo, né? Saiu da própria boca dele que dos fariseus ele era o fariseu, né? Ele de todos ele era o que mais seguia as regras, o que era mais religioso de todos, né? De todos, mais perseguia os cristãos e matava os cristãos, né? Então hoje nós temos pessoas nas igrejas atualmente como os fariseus, segue assim tudo à risca, não falta uma reunião, dizima também 10% até de R$ 1 que ela acha na rua, e ora todo dia, lê a Bíblia lá estritamente da forma que é planejado no ano, faz tudo igual um fariseu. Mas está escrito aqui em Mateus, no capítulo 5, no verso 20, que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e escribas em muito, de modo nenhum entrarás no reino do céu. Aí eu te pergunto, né? O que faremos para entrar no reino dos céus? Porque nós, pessoas normais, corriqueiras do dia a dia, nós não conseguimos chegar ao nível de um fariseu. Eles eram muito fiéis às leis, tá? Muito fiéis. Nós não conseguimos, às vezes, chegar ao nível de pessoas extremamente religiosas que tem hoje, né? Extremamente religiosas. Tem religiões aí, tipo a católica mesmo, eles são extremamente religiosos, né? Fazem aquela oração lá contando o terço lá e eles não erram, faz tudo certinho, tá lá. Os evangélicos também é uma religião danada, os caras eles seguem a doutrina da igreja, o sistema religioso da igreja à risca, né? Tudo que é necessário para eles terem posições e cargos, eles seguem à risca, são extremamente religiosos, né? Mas aí fica essa pergunta: como ser melhor do que essas pessoas? Como ser melhor do que essas pessoas? Então, deixa eu primeiro te explicar por que as pessoas são religiosas. Talvez até você é um drogado em religião e não sabe. As pessoas são religiosas porque isso as fazem se sentir
melhor, né? A religião te faz sentir melhor, assim como os viciados usam drogas para eles se sentirem melhores, né? Para liberar um êxtase neles, aquele momento e tudo mais. E os religiosos, eles fazem isso. Só que a droga do religioso são as leis da sua religião e os ritos que eles fazem, né? Os rituais religiosos. Essa é a droga deles, né? Eles fazem isso todos os dias assim, sem falta. Eles se drogam com isso para se sentirem melhor, para demonstrarem para outras pessoas que eles são pessoas boas, né? Que eles estão lá, indo na igreja todos os dias, lendo a Bíblia, fazendo sei lá o quê, orando, né? E tudo mais, rezando o terço, e tudo isso, mas essa droga deles proporciona a eles uma falsa uma ilusão de serem melhores, né? Isso é uma ilusão. Eles pensam que são melhores por estarem fazendo isso, mas são apenas religiosos. Apenas religiosos. Eles não têm vida, não têm fruto, não têm resultado, não têm intimidade com Deus. Eles simplesmente fazem isso porque lá na igreja que eles frequentam, as pessoas vão falar assim para eles: nossa, que irmão abençoado, que irmã abençoada, não falta um culto, né? Não falta um culto, olha que bênção. Mas não falta um culto, mas nunca ganhou uma alma para Deus. Não falta um culto, mas não faz nada na igreja. Não falta um culto, mas não ajuda ninguém, né? Não falta um culto, mas a oração deles é igual do fariseu, lá da Bíblia. Senhor, como eu sou bom, eu não falto um culto, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu dizimo aqui na sua casa, Senhor, né? Enquanto tem outras pessoas que não fazem nada disso, mas tem um coração segundo o coração de Deus, né? Está lá se humilhando como o outro personagem dessa história bíblica. Pedindo perdão: Deus, eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu não sou bom, e eu preciso da sua misericórdia, que o Senhor me ajude. Então, eu te faço uma pergunta para saber se você é um drogado em religião. Se a igreja que você frequenta, ela fechasse hoje, não, melhor ainda, se por causa dessa pandemia aí, você fosse proibido de ir na sua igreja durante 10 anos, como ficaria a sua vida? Se você fosse proibido de ir em qualquer igreja por 10 anos, como a sua vida ficaria? Essa simples pergunta, você vai saber se você é um drogado em religião ou se você é verdadeiramente um servo, um filho de Deus, tá? Porque se tirar a religião de você, a sua vida acabar, você é simplesmente um religioso, um drogado em religião, tá? Agora, se tirar a religião da sua vida e não fizer diferença nenhuma para você, tá? Vai continuar tendo comunhão com Deus, vai continuar fazendo a obra do Senhor, vai continuar a sua vida normal, como se você tivesse perdido R$1 na rua. Você não é um drogado, tá? Você não é um drogado, mas se você é dependente de frequentar a igreja, dependente do seu líder religioso, dependente de estar ali participando dos sistemas, dos ritos religiosos ali, da religião que é tudo isso, eu sinto te informar que você é apenas mais um drogado em religião. Um drogado mesmo, tá? A religião, ela libera coisas em você, endorfina e tudo mais, hormônios do êxtase, que você se sente bem, né? Assim como uma droga. Por que o drogado, ele aplica droga? Para se sentir bem, para se sentir em êxtase, para esquecer a vida terrível que ele tem. Naquele momentinho que ele está ali, ele esquece o tanto que a vida dele é ruim. Da mesma forma, quando você lá vai para sua igreja, que você está lá e está tudo certo, naquele louvor, ouvindo uma palavra abençoada, você esquece o tanto que a sua vida é ruim, tá? Por isso que você vai para lá, tá? Você não tem qualidades pessoais, aí você tem que ser um religioso para as pessoas te elogiarem por alguma coisa. Aí qual que é o melhor elogio que você vai receber na sua vida? Nossa, aquele irmão nunca faltou um culto. Grande bosta, que valia que tem nunca faltar uma reunião, tá? Que elogio é esse, né? Que elogio é esse? É ridículo, é simplesmente
Uma pessoa que o melhor elogio que ela pode receber na vida é: nossa, que pessoa abençoada, nunca faltou uma reunião religiosa. Cara, sua vida tá sendo inútil, tá? Tá sendo inútil, você não tá fazendo nada, porque isso não é um elogio, né? Isso não é um elogio. Então pense se você está sendo um drogado religioso, se a religião está sendo só para omitir a vida terrível que você tem e a pessoa terrível que você é, só para disfarçar. É só uma capa, tá? Porque ninguém vê a sua vida aí na sua casa, com a sua família, no seu dia a dia, né? Ninguém vê se ela é terrível, se você é um sepulcro caiado. Só vê lá na frente, né? Só vê lá na religião. Então, responda essa pergunta para si mesmo e, se necessário, acorde, se liberte dessa droga, tá? Se liberte. Não estou falando aqui que é errado ir à igreja. Eu estou falando que se você é drogado, se você é dependente da religião, é errado. Religião não te leva para o céu. Religião não faz nada por você de bom, tá? Nada. A religião, para que ela serve? Simplesmente para reunir igrejas. Quem são igrejas? Eu sou uma igreja, você faz parte da igreja de Deus. É um prédio que reúne dezenas ou centenas ou milhares de igrejas lá dentro, né? Cada pessoa faz parte da igreja de Cristo. Então é um prédio, a sua igreja, a igreja que você frequenta lá é institucional, é um prédio, uma construção que recebe a visita de igrejas algumas vezes na semana, tá? Então a igreja é você. O templo é só um templo, é um espaço para receber as pessoas. O que tem de bom na religião é só isso, é relacionar com os irmãos, é poder servir uns aos outros, tá? É isso, é mais para servir do que para receber, tá? Porque para receber você recebe de Deus diretamente, tá? Mas lá você vai para servir e também recebe, querendo ou não, você recebe uma palavra, recebe um abraço, um sorriso, a comunhão das pessoas, mas nada mais do que isso, tá? Tudo você recebe de Deus. Então pare, sinceramente, hoje e pense se você está sendo apenas um drogado, um viciado em religião, ou se você está fazendo, ou se você faz parte de uma religião para servir as pessoas, para servir a Deus, tá? Para servir a Deus. Porque você pode estar vivendo um matrix aí, uma ilusão, achando que você é melhor do que as outras pessoas, só porque você não falta um culto, só porque você lê a Bíblia, só porque você ora, tá? Quero te informar. Hoje todo mundo lê a Bíblia, querido. A Bíblia hoje é moda, todo mundo. No mercado lê, as pessoas ricas leem, as pessoas inteligentes leem, os ateus leem, Satanás sabe da Bíblia mais do que você. Todo mundo lê a Bíblia, isso não quer dizer mais nada. Orar, todo mundo ora. Todo mundo. Jogador de futebol ora o Pai Nosso. Satanista ora. Macumbeiro ora. Todo mundo ora o Pai Nosso. E tem as pessoas também que oram. As pessoas nem para a igreja, não vai, mas todo dia agradece a Deus, porque hoje também é um conceito modal, é uma moda, ser grato, né? Se acordar e agradecer Deus, obrigado por esse dia. Então você não está fazendo nada demais. Ler a Bíblia todo mundo lê, orar todo mundo ora. Frequentar templos religiosos todo mundo frequenta, e daí? Né? E daí? Qual a diferença? Eu vou repetir o que está escrito. Se a sua justiça, tá? Justiça, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, se a sua justiça não exceder em muito a dos religiosos, você nunca entrará no reino dos céus, tá bom? Nunca entrará no reino dos céus, porque Deus não quer ninguém drogado lá, Deus não quer um dependente químico, Deus não quer um dependente religioso, Deus quer um dependente dele, tá? Um dependente de Deus. Então, meditem nessa palavra. É uma palavra realista, é uma palavra atual e que talvez sirva para a sua realidade, tá? Que se você estiver vivendo isso, que você tome consciência disso e resolva o mais rápido possível. Fica a pergunta: se você for proibido de ir à sua igreja e de todas as igrejas, se você for banido de todas as religiões, como será a sua vida daqui para frente? Se sua vida acabar, se a sua vida piorar, ficar mais difícil por causa disso, você é dependente de religião, é um drogado. Se não fizer diferença nenhuma e você continuar sendo servo de Deus normalmente, servindo as pessoas, a sociedade, fazendo a vontade de Deus, você é liberto de religião, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu tenho outros vídeos falando sobre religião. Pesquisa aí no YouTube que você vai encontrar, tá? Se não tiver, é da época que eu gravava áudios,
né? Mandava áudios, mas aí eu gravo de novo, eu vou dar uma olhada e gravo uma série inteirinha só sobre religião. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais essa palavra, Senhor, por essa clareza, que o Senhor nos faça viver a única religião que possa ser boa, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, vírgula, e não se contaminar com esse mundo tenebroso e terrível. É não nos contaminar, fazer o bem, amar as pessoas. Se for para ter uma religião, que seja essa, Pai. E se nós que ainda frequentamos religiões, nós frequentamos para servir as pessoas, porque nós recebemos do Senhor para entregar para as pessoas, para ter comunhão com a igreja, que são as pessoas, dentro de um templo, de um prédio, de uma construção. O Senhor habita na nova aliança em nós. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A sua presença está em nós, nós somos a sua morada. E eu te agradeço por isso, Pai. Que o Senhor abra a visão das pessoas que assistirem esse vídeo. Que o Senhor mostre para elas se elas estão dependentes químicas de religião ou se elas estão libertas para fazer a tua vontade, independente de denominação, independente de sistema religioso, independente de doutrina humana, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver para o Senhor e pelo teu reino. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te liberte de qualquer dependência humana, química ou religiosa, se você tiver. Que você viva uma vida livre para servir a Deus, o reino de Deus e as pessoas. Tá? Deus abençoe seu dia. Um abraço.